Olá, queridos, graça e paz, muito bom dia. Vamos à meditação da palavra do Senhor. E hoje estamos em Marcos, capítulo 6, o verso 7. Vamos dar continuidade àquilo que o Senhor está falando sobre organização de definição mental quanto à restituição e ser preparado para a restituição, né? Quando nós decidimos considerar os poderes de Deus e honrar, ou seja, receber os poderes de Deus. Então diz aqui, chamou a si quando Jesus estava na sua cidade. Depois que foi essa parte, Marcos continua dizendo, chamou a si 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos imundos. Jesus deu poder sobre os espíritos imundos. Então, o que Jesus está mostrando aqui? Quando você vai em qualquer lugar, o que há é espírito imundo. O poder que você precisa para você sair, viajar, passear, andar, onde você for, você precisa de um poder de Deus contra os espíritos imundos, influenciativos, destrutivos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto apenas um bordão. Não deviam levar alforje, nem pão, nem dinheiro. Deviam calçar sandálias e não deviam vestir 2 túnicas. E disse-lhe, na casa em que entrardes, permanecei nela até partires desta cidade. Ou seja, Jesus não gere inimizade, onde você for, seja fiel. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os que daquela cidade. Então, saindo eles, pregaram ao povo que se arrependesse, expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Aqui há algo interessantíssimo. Falando sobre, Jesus continua tratando da mente organizada e definida. E agora ele fala sobre poderes que são enviados por Deus aos lugares por aqueles que creem no nome de Jesus. Se você crê na essência do efeito de Jesus, você crê no efeito que há em Jesus, na essência dele, o que acontece? Você tem esse efeito de Jesus sobre você, ele deu. E uma vez que você tem o efeito de Jesus sobre você, onde você vai, você expulsa espírito imundo. Você está para expulsar espírito imundo. E aí, o que mostra aqui? Jesus diz, vocês vão de 2 em 2, não tenham a vida pesada e não levem coisas. Tudo leve. Ok. Aí Jesus diz assim, mas se precisar das coisas do Senhor, ia suprir. É uma prova de que ele ia suprir. Ele diz, quando vocês chegarem numa casa, se elas te receberem, fique até o último dia daquela cidade. Não seja infiel, trocando de casa, cada lugar. Conserve suas mentes em paz. É para se ter paz. Perdão, para não acumular muita informação. Depois Jesus diz assim, porém, se não vos receberdes, sacuda o pó da terra, no pé dos vossos pés na terra, em testemunho, sacudiu o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. O que diz aqui? Que até o pó dos nossos pés, da onde a gente anda, serve de testemunho para Deus no dia do juízo. O que significa isso? Por exemplo, você ouve falar de um acidente, de alguma coisa que aconteceu e esse fator foi para a justiça, tá? Aí, lá eles contratam uma perícia, um perito que vai examinar os acontecimentos do acidente, que tinha no carro, que tinha no veículo, que tinha dentro das engrenagens ou o que tinha por fora. Vai ser feita uma revisão de todas as coisas que são concernentes ao assunto do tema do acidente, não é? Da mesma forma, aqui nos fala sobre um processo de perícia no julgamento de Deus. O pó que há nos nossos pés, aonde nós vamos, à medida que o pó age, quando andamos na velocidade que o pó age, ele servirá de testemunho contra eles. Ou seja, a perícia de Deus
é bem mais minuciosa do que nós imaginamos. Se o pó serve, aquele que bate quando andamos, está debaixo do nosso solo dos pés. Se este pó da terra, conforme o nosso passo, a velocidade do nosso passo, é uma intensidade de pó que é distribuído naquele ambiente, se ele serve como testemunho contra o juízo, imagina a perícia de Deus em todos os outros detalhes da nossa vida. Outras passagens dizem que ele sabe o tanto de fios que há na nossa cabeça, né? Agora nos está dizendo que o pó dos nossos pés, conforme é a velocidade dos nossos passos, estão determinando e marcando medidas judiciais para o juízo. É impressionante como todas as essências da natureza, né? O ar que respiramos, a quantidade de ar, tudo que somos vai servir de testemunho no juízo. Por isso que o Velho Testamento tem uma passagem que Jesus disse: a natureza eu pus como testemunha contra e a favor de ti. Escolhe, pois, a vida. Porque não tem nada que Jesus não saiba calcular metricamente e entender a reação. Então, olha só, olha bem o que Jesus está contando aqui, ó. Em verdade vos digo, ele diz, se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó dos vossos pés. O que vai acontecer com esse pozinho? Ele será em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. Então, saindo deles, pregavam ao povo que se arrependessem. Então, veja, até o pó que está debaixo da sola dos nossos pés, todo dia mede o nosso estado emocional, como nós estamos, como lidamos com as coisas. As pessoas falam, conforme a voz, você entende o jeito que a pessoa tá. Conforme a face, você entende o jeito que a pessoa tá. Conforme o andar, você entende o jeito que a pessoa tá, o que ela se preocupa, o que ela não se preocupa. Conforme os gestos dela, você entende como a pessoa tá. Conforme a roupa dela, você sabe como que ela é. Jesus está dizendo aqui, conforme é o pó do vosso pé, o Senhor Deus, o Pai, sabe como vocês estão. Olhando para a quantidade de pó que dá de passo em passo. Imagina o que Deus não sabe de nós, né? Imagina o que o Senhor não entende. Então ele diz, o fator é, se te receberem, ou seja, se a mentalidade deles estiverem pronta para recepcionar a palavra, com vontade de restituir, de buscar restituição, de ir atrás de definir restituição, então a minha palavra restitui. Agora, se não vos receberem, o pó que vocês gastaram lá na casinha deles, no ambiente deles, e tiver que sair, vai ser contado e cobrado até o pó. Que o Senhor nos guarde, né? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Então eles saíram e diz aqui, pelo nome de Jesus, pelo efeito, Jesus, outra fase da autoridade, ele mostra aqui, ele divide, a autoridade é dividida o efeito dele com os discípulos, ou seja, a autoridade vem conforme o entendimento. Se tem entendimento para aquilo que Jesus vai fazer, entendimento do poder do Pai, se tem a autoridade dele diante dos desafios. Jesus estava ensinando os discípulos, diante de tal coisa você reage com essa autoridade, porque o Pai pensa assim. Diante da morte o Pai pensa que é sono. Diante das circunstâncias o Pai vê assim. Então reaja no entendimento organizado que o Pai tem. Quando se há um entendimento organizado restituível, então o Pai opera os milagres. Então expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleos e os curavam. Porque cada dia Jesus estava definindo a mente dos discípulos sempre mais na autoridade do poder que há em Deus Jeová. Ok? Vamos orar e agradecer. Senhor, nós te louvamos, Senhor, por esses momentos diante de Ti.
da tua palavra, Senhor, da tua orientação. Nós te agradecemos por tudo que tu és, por tudo que tu fazes, por tudo que tu operas. Seja a tua liberdade, Senhor, seja o teu poder sempre mais. Nós somos dependentes de ti. E te agradecemos por toda a tua misericórdia, a tua graça, a tua bondade. Define, Senhor, as nossas mentes sempre mais por misericórdia e benignidade em ti. Esteja agora para todos sempre. Amém. Amém, meus queridos. Graças a Deus. Que o Senhor abençoe. Até mais.